Bom, dando continuidade ao nosso assunto sobre autorretrato, que é um assunto bem fácil, o autorretrato ele é um espelho do artista. O autorretrato ele sempre acompanha o ser humano no desejo de registrar sua imagem, sua existência. Em busca pela autoimagem, foi se modificando no decorrer do tempo. O autorretrato é o espelho do artista. Nele, o artista reflete sua imagem, sua personalidade, seus valores, sua época, sua maneira de ver a arte e o mundo. O autorretrato tem uma forma de registro, onde o próprio artista se retrata e ele é o modelo dele mesmo. Na pré-história, homens e mulheres representavam-se com marcas de mãos dentro das cavernas. Sopravam um pó colorido, marcando suas formas em locais protegidos. Em seguida, a gente tem aí eram verdadeiros salões de arte. Nós vamos dizer que essas pinturas elas eram feitas durante a época da pré-história. Também temos da Idade Média. Apesar de viver e trabalhar no fim da Idade Média, nós vamos ter aí, por exemplo, Giotto, também conhecido como Giotto, é considerado o pai da pintura moderna. Nós vamos dizer então que nessas pinturas existem então, por exemplo, é, aí o pigmento é pintado diretamente no reboco ainda úmido, que é que nós chamamos de um fresco. Fresco eles colocavam no fresco, por exemplo, eles colocavam argamassa, não é? Que é tipo uma massinha branca, tipo um gesso, e eles começavam então a moldar, depois pintar. Nós vamos dizer que ele então fez a pintura do juiz final na Capela da Arena, na Itália, e outro incluísse entre os homens retratados na parede. Vejo que entre essas pinturas aí, que falam sobre o juiz final, o dia, né, que Jesus volta à Terra, nós vamos dizer que Giotto ele já se autorretratava. E isso antes do século XIV. A gente vai dizer, então, já no século XIV. Já no século XV ao século XVI, o autorretrato ele começou então a se tornar mais popular. Mas desde a pré-história, quando o homem fazia as pinturas das suas mãos nas cavernas, colocando, soprando um pó colorido. Depois do século XIV, quando Giotto ele se autorretratou nas pinturas de uma capela. Também temos no século XV o autorretrato a partir do século XIV, o século XV, foi o momento em que, por exemplo, as pinturas elas começaram então a se espalharem pelo mundo. Ao contrário da era medieval, extremamente religioso, o ser humano ele passou então a aparecer e a ser o centro das pinturas. Como a fotografia ainda não existia, os pintores eram contratados para registrar os rostos e corpos das pessoas importantes. E os artistas começaram então a pintar seus autorretratos e sentirem-se importantes como pessoas e como profissionais, a usar suas imagens como sentimento para elaborar suas obras de arte. O primeiro artista do Renascimento a realizar o autorretrato, nós vamos ver que foi o alemão Albert Dürer. Nós vamos ver então que ele desenhou seu autorretrato no ano de 1484, com 13 anos de idade. Nós vamos dizer aí, por exemplo, tem outros também que se autorretrataram. E em 1500 pintou seu impressionante autorretrato com casaco de peles, idealizou suas próprias feições, barbas, cabelos longos, semelhantes a de Cristo. Duran acredita que um artista, quando chegava a ser verdadeiramente mestre, tinha tanto importância quanto a de Jesus, a de Deus ou a de Jesus. Então veja ainda, como era costume de muitos pintores, Dante também se retratou dentro de uma obra, A Virgem da Festa da Rosa. Vejam que nós temos aí do lado direito que ele está se autorretratando na imagem. Também vamos ver aqui Augsburg, né, o jovem nascido de Augsburg, aí Reims, ele ficou famoso por pintar pessoas influentes de sua época. Em seus retratos há uma série de objetos que mostram a personalidade e o poder econômico de pessoas retratadas. Então veja que muitas pessoas da época pediam para se retratarem, para pintores famosos retratarem. E a gente vai observar então aí que nós vamos ver que no século XVIII, século XVII, século XVIII também, o maior gênio da arte holandesa,
que foi Rembrandt. Ele foi quem pintou o maior número de autorretratos da história, cerca de 100, desde jovem de 23 anos até senhor, né, de cabelos brancos e pele marcada. Em seus últimos dias ele se autorretratou. Então a gente vê que sempre houve a necessidade de se autorretratar. E o autorretrato e a liberdade. Durante o século XX, os artistas inventaram mil e uma novas maneiras de pintar, de se desenhar, de esculpir. Por isso foram chamados de modernos. Os artistas contemporâneos, ou seja, do nosso dia a dia, compreenderam isso e passaram a brincar com suas próprias imagens com extrema liberdade. Na arte contemporânea, a arte do dia a dia, o autorretrato ele pode estar em toda parte. Nós temos aí cenas mais atuais, né, autorretratos que são comuns. Nós temos o de Salvador Dalí, que a gente vai trabalhar com ele mais à frente. Francis Bacon. Né, a gente tem aí Diego Rivera, né, um mexicano. Nós temos Frida Kahlo, mexicana. Nós temos aí Lucian Freud. Nós temos aí Andy Warhol, que faleceu em 1987. E a gente tem aí uma selfie de Portrait, né, de Alexander. E a gente vê aí que são outras infinitas, então, obras de artes atuais que hoje permitem, né, os artistas se permitem brincar com as suas próprias figuras, mostrando a importância de principalmente se autorretratarem e de também expressarem suas opiniões, suas expressões, seus sentimentos de diferentes formas.